Pessoal, meu nome é Everton, sou cientista de dados no iFood. Vou contar um pouquinho para vocês a história do que a gente tem feito lá, do que nós estamos trabalhando e como essa coisa toda vem desenrolando. Tá? Em anos anteriores a gente fez palestras mais técnicas e hoje a gente veio fazer uma palestra de case. Né? Quem imagina aqui que eu vou contar um case de extremo sucesso? Levanta a mão só para eu ter uma ideia da expectativa de vocês aqui. Eu acho que eu vou machucar muitos corações, mas vamos lá. Opa. Ok. Bom, a agenda está organizada aqui basicamente em 7 tópicos, tá? Então, eu vou fazer uma visão geral do que é o iFood, né? Então, eu, pelo menos antes de entrar no iFood, achei que fosse uma salinha com 5 desenvolvedores de um aplicativo pronto, né? E depois eu descobri que não é nada disso. Vou contextualizar a personalização de conteúdo do nosso ponto de vista, falar do potencial que a gente tem disso dentro do iFood e o que a gente fez e um pouco do que nós ainda temos feito para explorar, para descobrir mais sobre esse potencial e explorar isso, das técnicas que a gente está começando a utilizar lá para resolver o problema de personalização, os resultados que nós tivemos até agora. Então, esse é um trabalho que continua sendo feito e vai continuar ainda por muito tempo. Né? Machine Learning não é uma coisa que nós terminamos. Né? A gente simplesmente em algum momento desiste de fazer alguma coisa, né? Mas nunca tem fim. E os aprendizados que nós tivemos até agora. Tá? E depois a gente comenta um pouquinho sobre os próximos passos de como nós pretendemos evoluir isso em relação ao estado que nós estamos agora. Tá? Bom, então uma visão geral. O iFood é um produto que tem uma abrangência nacional, né? Nós estamos praticamente em todos os estados brasileiros, com uma penetração muito forte. Nós estamos em vários países da América Latina e nos nossos horários de pico a gente faz mais de 60 mil requisições por minuto, só no Brasil. Tá? O iFood sempre foi uma empresa direcionada a dados, então essa é uma cultura que sempre existiu. Né? Por ser uma empresa nova, então todo o pessoal que já começou com esse objetivo já tinha essa visão e sempre teve isso um foco muito grande. Mas no início do ano passado, a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Né? Então o iFood é conhecido ali por dobrar de tamanho a cada ano. Né? Então a nossa meta do ano passado era o dobro de 2016 e a nossa meta desse ano é praticamente o dobro da meta do ano passado. Certo? Então, nós crescemos muito e muito rápido. Então, precisamos ser uma empresa data-driven. No início do ano passado, o time de data ele ganhou um corpo maior. Né? Então, antes disso, ele tinha uma estruturação menor. E no início do ano passado, teve uma divisão um pouco mais bem delineada. Tá? Então, nós estamos divididos lá em engenheiros, cientistas e analistas. Os engenheiros, eles cuidam toda a plataforma que alicerça o trabalho que é feito, né, pelos analistas e pelos cientistas. Os cientistas trabalham basicamente com os modelos e os analistas apoiam as diferentes áreas de negócio que nós temos lá, o marketing, o produto e diversas outras áreas. Tá? E o que tem sido feito, né, de forma geral, pensando aí tanto na plataforma quanto nos modelos e pelos analistas, né? Então, nós temos trabalhado muito em todo esse período para reforçar e efetivar a coleta de eventos, como eventos de visualização, eventos de clique, eventos de avaliação dos usuários em relação aos produtos que estão disponíveis no aplicativo, compras, dentre outros. Né? E tudo isso serve para a gente por muitos aspectos. Então, para extrair métricas de desempenho, então a gente utiliza essas informações para calcular, para medir a performance do que a gente tem feito. E é claro, né, muito disso serve também para alimentar os modelos que a gente tem funcionando lá no aplicativo, tá? Seja de recomendação e outros, tudo bem? Falando em estruturação de plataforma, nós temos um trabalho muito forte no sentido de consolidar toda uma estrutura que permita com que a gente trabalhe e tenha performance em alta escala. Tá? Então, nós temos lá uma estruturação de Data Lake,
a gente tem soluções de testes e experimentos. Então, uma parte muito importante do nosso trabalho é conseguir validar os experimentos que a gente faz, né? Eu quero ser capaz de experimentar coisas, experimentar modelos em produção rapidamente, mas eu quero também rapidamente conseguir validar os resultados desses modelos, para saber se eu estou indo numa direção boa ou não, tá? Melhoria do ferramental analítico, então eu preciso atender muito bem as áreas de marketing, eu preciso atender produto, e a gente tem que ter uma melhoria desse ferramental, para o pessoal conseguir desempenhar um trabalho cada vez com mais liberdade e flexibilidade lá. Plataformas para servir modelo. Se cada vez que eu tiver que disponibilizar um modelo no ar, eu tiver que criar coisas muito específicas para pôr esse modelo ou para modificá-lo, isso é ruim. Então eu tenho que fazer isso com bastante fluidez. Eu tenho que ter alguma coisa mais simples para disponibilizar esse modelo. E hoje nós temos uma plataforma que foi desenvolvida internamente. Eu não sei se vocês assistiram ontem à palestra do Nick, e o Nick mostrou uma solução que vem sendo desenvolvida pela IBM, e nós estamos seguindo um caminho muito parecido com aquele. Então nós temos uma plataforma nossa, já conseguimos fazer muita coisa com ela, disponibilizar modelos muito rapidamente, e ela está em evolução também. Tá? E modelos diversos, né? Então a gente tem modelos para diversas coisas lá. Sem isso, fica muito difícil a gente ir para a produção, porque a ideia de produção no iFood é produção em larga escala. Qualquer coisa que eu faça lá, eu estou falando de milhares de requisições por minuto, certo? Então eu preciso ser capaz de fazer uma modificação muito rápido, experimentar isso muito rápido e validar muito rapidamente se tudo que eu estou fazendo está funcionando, certo? Sem todo esse alicerce, sem toda essa estrutura, fica muito difícil a gente ter isso daqui, tá? O iFood sempre teve essa cultura de experimentar, né? Então isso é um hábito que desde quando eu cheguei no iFood, isso já era velho lá dentro. Então as pessoas do iFood experimentam muito. Isso em todos os departamentos, em todos os níveis ali operacionais, né? No aplicativo, nem se fala, é uma loucura a quantidade de experimentos ali que a galera faz. E a gente ter segurança para fazer esses experimentos e ter resiliência dos experimentos é importante, porque isso é que me permite conciliar data science com a escala que a gente tem, certo? Eu preciso conseguir colocar um modelo em produção e eu preciso conseguir avaliar esse modelo, ou a performance desse modelo, rapidamente, online, se possível, certo? Ou com um delay muito pequeno, para avaliar e ver o desempenho de como o meu modelo está performando naquele problema. Tá? Bem, a gente tem conseguido alcançar resultados em diversas tarefas, em diversos trabalhos lá. Tá? Então, a classificação de cardápio. O nosso cardápio, ele é texto, né? Então, quando um restaurante entra no iFood e cadastra o seu cardápio lá, ele vai cadastrar o seu cardápio como texto, ele vai escrever todo esse texto. E a gente tem que conseguir classificar os itens do nosso cardápio. Eu tenho que conseguir diferenciar uma bebida de uma pizza, de um prato de peixe, de um prato de carne, por diversos aspectos, né? Eu preciso conseguir diferenciar isso. Então, a gente tem modelos para classificação de cardápio. Predição de fraudes e compra online. A gente também tem que conseguir prever alguém que está fazendo compra com um cartão de crédito furado lá. Tá? Predição do nível de serviço dos restaurantes. Então, até quando um restaurante consegue prestar um bom nível de serviço? Né? Será que se ele receber muitos pedidos, o nível de serviço dele vai se degradar? Ele vai atrasar a entrega? Ele vai cancelar algum pedido? Eu preciso ser capaz de prever isso. E, é claro, o que a gente chama de personalização de conteúdo, entregar conteúdo personalizado para os usuários. Tá? E que é o foco do que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Então, aqui um pouquinho da visão geral do que a gente tem feito. Falando mais especificamente de personalização. Eu não sei aqui quantas pessoas já usaram o iFood. Levanta a mão para eu ter. Ah, muito bom. Contribuam com o nosso PLR. É isso mesmo, por favor. Então, o iFood ele teve uma mudança recentemente. Né? Então,
os usuários mais antigos aí devem ter percebido que nos últimos meses o app mudou completamente. Antes o app tinha uma tela principal e tinha ali uma lista de restaurantes, né? E ele está um pouquinho diferente hoje. Em vez de ter os restaurantes todos elencados ali em um ranking, hoje a gente tem alguns tipos de listas, né? São áreas curadas. Então eu tenho uma lista lá das pizzarias próximas de você, eu tenho uma lista dos restaurantes com entrega grátis e outras, né? Então o app foi reestilizado, o app foi revisto, mas do nosso ponto de vista é curadoria, certo? Então curadoria ajuda, né? Mantém uma organização dentro do aplicativo, dentro do produto e facilita a gente encontrar as coisas que a gente quer, mas ainda não é personalização, tá? O que nós entendemos como personalização é algo que vai um pouquinho além disso. Então, as pessoas comem coisas diferentes em ocasiões diferentes, certo? Eu quero comer uma pizza no domingo à noite, mas eu não quero comer essa pizza no almoço da terça-feira, tudo bem? Então, as pessoas têm esse hábito, né? E personalização é entregar o que a pessoa quer no momento que ela quer, tudo bem? Então, nós entendemos personalização como isso. E existe um desafio muito grande em fazer isso daqui dentro do iFood, né? Porque tudo é muito contextual, certo? Então, eu tenho hábitos alimentares que são diferentes dos hábitos alimentares de todos vocês. Então, eu como doce no almoço e como doce na janta, né? Estou brincando, eu não faço isso. Mas todos nós temos hábitos alimentares diferentes. Então, eu quero com muita facilidade conseguir encontrar o que eu quero comer naquele momento, certo? Eu quero, no almoço de uma sexta-feira, ver a minha comida favorita ali, ou no jantar do domingo, ter uma sugestão de um restaurante novo que abriu próximo de casa e que tem a comida que eu gosto, certo? Então, eu quero ter isso, tudo bem? E tudo isso é muito contextual, porque quando eu estou em Campinas, eu conheço os restaurantes ali perto da minha casa, mas eu venho para São Paulo e fico hospedado aqui, e eu abro o iFood e eu não sei quais restaurantes são mais parecidos com as minhas preferências, certo? Eu vejo lá um monte de restaurantes, mas eu não sei exatamente quais deles são próximos daquilo que eu gosto, tudo bem? Então, a gente falou, por que não testar esse potencial? Vamos primeiro começar a entender esse potencial, né? Será que existe um potencial? Então surgiram aqui algumas questões para a gente ver o quanto, qual é o tamanho desse potencial dentro do iFood, o quanto a gente consegue influenciar as pessoas a comprar em um determinado restaurante, baseado em preferências e características desse restaurante, né? E várias questões surgiram. Então, os usuários compram sempre nos mesmos restaurantes? Será que o cara se fideliza em 2, 3 restaurantes e fica comprando ali para sempre? Qual que é o perfil do usuário que explora restaurantes diferentes? Os usuários estão sempre dispostos a explorar? Ou será que um cara que é explorador, ele é explorador durante um período de tempo? E existe algum momento que, legal, eu já tenho aqui a minha lista de restaurantes e eu fico com eles, né? Qual canal de personalização tem maior impacto? A gente está falando do aplicativo, mas a gente tem outros canais, né? Eu tenho push, eu tenho e-mail, tem outros canais que de repente eu posso impactar esse usuário. E a gente já conseguiu responder algumas dessas perguntas, tá? Eu trouxe uma delas aqui. Aqui eu consigo entender o comportamento exploratório dos usuários. Então, eu ocultei aqui números, né? Então aqui na vertente horizontal eu tenho o número de pedidos, tudo bem? Lá no começo é o primeiro pedido e aqui no final é o enésimo pedido. Então, a escala, fiquem à vontade para imaginar a escala que vocês quiserem. E lá na vertente vertical eu tenho o número de restaurantes, tudo bem? E aí o que eu consigo perceber aqui é que à medida que o usuário experimenta mais restaurantes, em algum momento ele entra numa situação de conforto, né? Ele ficou ali com aquela quantidade de restaurantes e parou de experimentar. Esse parou de experimentar, existem vários aspectos, né?
pode, claro, estar relacionado ao comportamento exploratório dele, mas pode estar relacionado à cobertura de onde ele está, certo? De repente eu só tenho aquela quantidade de restaurantes ali próximo à minha casa, e é claro, eu fiz lá muitos pedidos, eu vou ficar com esses restaurantes aqui que eu escolhi e que eu acho melhor, né? Então tem vários aspectos e a gente conseguiu identificar isso. E isso trouxe para a gente a visão de que a gente tem um potencial grande, sim, para explorar recomendações, certo? Personalização. E, principalmente, explorar isso quando a gente não fala de um usuário muito velho de iFood, certo? Um usuário que está lá nos seus primeiros pedidos, né? A gente sabe que fazer recomendação nos primeiros pedidos de um usuário é difícil, porque eu não conheço o histórico dele, né? A primeira recomendação que eu vou fazer para ele é muito difícil, porque eu não conheço nada dele. Mas nós temos ali naquele início um espaço explorador grande. Claro que isso depois vai entrar numa região de saturação, né, à medida que ele conseguir explorar isso com muitos pedidos. Mas eu tenho um espaço grande ali, tá? E é isso que a gente consegue observar. E aí o que vem à cabeça Everton, legal. Então, eu tenho lá um espaço grande de exploração, eu consigo trabalhar isso dentro do aplicativo. Tem uma infraestrutura que veio sendo construída ao longo desse tempo todo para suportar, fazer experimentos com esse tipo de solução na escala que vocês têm, extraindo as medições que vocês precisam extrair. O que eu posso usar de técnica, né? Aqui a gente pode fazer assim, do mais variado possível. E aí eu posso ir do mais simples até o mais sofisticado, certo? O mais simples fazendo uma filtragem colaborativa e o mais sofisticado é fazer recomendação usando Deep Learning, né? E nós não chegamos aí ainda, tá? Então, por enquanto, nós experimentamos basicamente duas soluções. Então, filtragem colaborativa e Content-Based. E quando que a gente vai evoluir aqui, né? A gente só vai evoluir aqui quando nós conseguirmos resultados maduros em relação a estas técnicas mais simples, né? Um discurso que a gente tem dentro do iFood é sempre fazer o melhor possível da maneira mais simples possível, né? É possível nós utilizarmos Deep Learning para simular o comportamento, por exemplo, de uma filtragem colaborativa? A questão eu nunca vou conseguir obter um resultado tão discrepante entre os dois modelos. Ou seja, se eu tiver 20% de acurácia com a minha filtragem colaborativa e 80% com o Deep Learning, por exemplo, alguma coisa muito errada aí tem, certo? Então eu consigo sim ter ganhos com uma técnica mais sofisticada, uma técnica mais rebuscada, mas esse ganho, ele é de poucos pontinhos percentuais, certo? Esse ganho ele não é em uma escala tão grande assim. Então, escalar dos 20 até os 80 depende muito mais do que só o modelo, tudo bem? E a gente quer entender o que é esse muito mais antes de ter que lidar com a complexidade desses modelos, tudo bem? Então, é esse o caminho que a gente segue, tá? Bom, o que é a filtragem colaborativa, né? A filtragem colaborativa é um método bem tradicional de recomendação de conteúdo. Então, ela trabalha em um cenário global, onde ela depende das informações de todos os usuários. Isso significa que ela pega a interação de todos os usuários em relação aos itens, no nosso caso, restaurantes, certo? Então, eu vou olhar para todos os restaurantes que esses usuários compram, a nota que esses usuários dão para os restaurantes, e eu vejo os usuários que gostam daqueles restaurantes em comum são usuários parecidos, do ponto de vista do meu modelo. Então eu faço recomendações parecidas entre eles, né? Então, por exemplo, duas pessoas gostam do Capitão, vamos falar de filme, né? Uma analogia mais fácil porque eu não conheço muitos restaurantes aqui. Então, Capitão América e Homem de Ferro. Então, dois usuários gostam desses dois filmes, eles assistiram os dois filmes e gostam dos dois, certo? Um desses usuários viu também os Vingadores. Então, o meu modelo vai pegar o filme dos Vingadores e recomendar para esse usuário que não viu. A grosso modo, isso é a filtragem colaborativa. Eu dependo de um estado global para fazer a filtragem colaborativa, porque eu preciso capturar essa nota do usuário de alguma forma, eu posso capturar essa nota
de diversos aspectos. A gente tem a possibilidade dele dar um like lá no app, dele dar a nota lá no app, mas só o fato dele ter voltado a comprar no restaurante que ele já comprou anteriormente é um indicativo muito forte de que ele gostou daquilo, certo? Então, nós temos lá alguns critérios para a definição dessa nota, desse valor subjetivo gostar, tá? E nós conseguimos fazer uma filtragem colaborativa. Qual que é o problema da filtragem colaborativa? Para o iFood, né? A filtragem colaborativa ela permite fazer recomendação contextual. Então, eu consigo lidar com a recomendação do almoço de uma segunda-feira, eu consigo lidar com a recomendação de um sábado à noite, muito bem, certo? No entanto, ela traz um problema muito grande de cobertura, porque ela depende de um estado global, certo? Então, usuários que não consumiram, que não fizeram pedidos em muitos restaurantes, tendem a sofrer com isso, porque dificilmente eu vou conseguir encontrar boas relações para ele. E eu tenho um problema ali também com usuários que pedem em lugares diferentes, né? Então, eu estou em Campinas e eu pedi no Candreva. Eu gostei do Candreva, voltei a pedir, avaliei bem. De repente, eu fui para Sorocaba, na casa do meu irmão, e pedi em um restaurante lá também e gostei. E agora? Ele vai calcular as minhas preferências, considerando os usuários de Campinas ali, que compram nos restaurantes que eu compro, mas eu baguncei todo o coreto, né? Porque eu pedi em Sorocaba e ele vai traçar um perfil parecido para mim lá em Sorocaba, certo? Se eu não ficar esperto com isso, eu tô em casa e eu tenho recomendação de restaurante de Sorocaba, então isso não pode acontecer. Um dos grandes impactos gerados por esse tipo de cenário não foi o cara receber uma recomendação de Sorocaba, porque a gente tem filtro no aplicativo que trate isso, né? Mas quando a gente gera as recomendações pela filtragem colaborativa, e ela tem que ser pré-calculada, porque, lembrem-se, eu dependo de um estado global. Eu tenho que pegar as preferências de todos os usuários e usar tudo isso para calcular as preferências do Everton, certo? Quando isso é calculado, tem muitos restaurantes aqui que o Everton provavelmente iria gostar. Muito. Só que os restaurantes que atendem o Everton são poucos, certo? E aí eu gero lá 20 recomendações para o Everton, dessas 20 só tem uma que atende o Everton. E isso é um problema. Eu tenho um problema muito sério de cobertura, tá? Outros problemas ali, o cold start. Então, é difícil estabelecer um cold start para novos usuários. A gente chama de cold start quando um usuário entra no aplicativo. Esse usuário a gente não tem histórico nenhum dele, ele nunca fez um pedido. Então, isso é pré-calculado, eu preciso do histórico, eu preciso do identificador desse usuário, eu preciso do identificador dos restaurantes que ele comprou, eu preciso da avaliação dele nesses restaurantes, certo? E eu não tenho isso. Então, é difícil fazer isso para novos usuários. E é tão difícil quanto é fazer recomendação para usuários que a gente conhece em novos contextos. Então, eu estou aqui em São Paulo essa semana. Se eu pedir pelo iFood aqui no almoço, através desse método, eu não vou ter recomendação, porque eu não tenho um histórico aqui em São Paulo. Tudo bem? Frente a isso, o Content-Based parece um pouquinho mais promissor, né? Por quê? Porque cada usuário possui um vetor de preferência. Então, ao invés de utilizar todas aquelas relações, né, de coisas que o Everton comprou, coisas que os outros usuários compraram, para tentar estabelecer as recomendações, eu vou tentar rotular o Everton. Eu vou falar, olha, as preferências do Everton são estas, certo? De alguma forma eu vou estabelecer um vetor, um conjunto de preferências do Everton, baseado também em compras passadas, tá? E cada restaurante possui um vetor de características que vai de encontro com essas preferências, tudo bem? Então o Everton tem preferência por entrega rápida e hambúrguer, né? Então os restaurantes que possuem essas características vão ficar próximos ali do Everton, tudo bem? E o que a gente faz é exatamente isso, né? É aproximar esses usuários desses restaurantes. Isso significa que se eu vou para a Bahia, o meu vetor de preferência continua comigo. Quando eu abrir o aplicativo, ele não vai mais fazer aquela pergunta que ele fazia com a filtragem colaborativa. Ele vai simplesmente falar, olha, quais são os restaurantes de entrega rápida que vendem hambúrguer?
certo? A pergunta mudou. Tudo bem? Ele não vai tentar estabelecer uma relação entre o que o Everton gosta e os usuários da região gostam. Esse modelo tem uma cobertura melhor. E essa cobertura melhor acontece essencialmente porque ele não depende de um estado global, certo? Ele resolve também o problema contextual, então fazer uma recomendação para o Everton em um almoço ou em um jantar ainda é solúvel por aqui, tá? E o cold start é mais fácil de resolver, porque eu posso simplesmente estabelecer um vetor padrão para usuários novos. E nesse vetor padrão eu posso colocar diversas características, por exemplo. Quem gosta de esperar muito para a entrega de um pedido? Levanta a mão aí. Ninguém gosta, né? Então algumas coisas eu posso tomar como hipótese, tá? E isso já vai dar um direcionamento bem legal, mesmo quando o usuário começa no aplicativo. Tudo bem? No entanto, eu ganhei outros problemas. Né? Eu resolvi alguns, certo? Mas eu ganhei outros. Porque a filtragem colaborativa era uma coisa muito simples. Eu só precisava da nota do usuário e das coisas que ele comprou. Aqui eu preciso de algumas coisas a mais. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso aqui, por exemplo, de features. Então, o tempo de entrega do restaurante, o tipo de cozinha do restaurante, que não importava lá na filtragem colaborativa, aqui importa. Eu vou usar várias features para definir as preferências do Everton e as características do restaurante. Tá? E a gente tem que selecionar essas features e fazer uma engenharia delas. E é claro, a gente tem que compreender o grau de relevância dessas features em relação ao modelo, o quanto elas vão contribuir para atingir o objetivo que a gente tem. Tá? Eu trouxe algumas das análises e um pouco dessa visão do que a gente costuma olhar. Não vai dar tempo da gente entrar em detalhes sobre tudo isso, mas lá depois a gente vai estar lá no stand da Movile, aí a gente pode conversar em mais detalhes. Tá? A primeira feature que a gente tem lá, aquela feature vermelha, lá na primeira coluna e na primeira linha, tem uma autocorrelação, ou seja, a feature 1 tem uma autocorrelação com a feature 0. Eu descaracterizei o nome das features aqui, só por questões de negócio, tudo bem? Para não dizer exatamente quais features a gente está utilizando. Tem uma autocorrelação positiva. Essa eu posso falar. Essa é a autocorrelação do ticket médio, ou seja, o valor médio do pedido com a taxa de entrega. Tudo bem? Então, quanto maior o valor do pedido, maior a taxa de entrega. Esses valores estão correlacionados positivamente. E uma outra feature que tem uma boa correlação é essa feature azul aqui, na linha... Não estou enxergando. Na linha 8 e na coluna 7. Né? E tem uma autocorrelação negativa. Ainda bem, porque essa feature descreve a plataforma. Então, ali ela está dizendo que quem compra de iOS não compra de Android. Então, faz muito sentido ser negativo, né? Essa autocorrelação. Tá? Além da autocorrelação, a gente olha para o grau discriminativo de cada feature, que é o quanto ou qual é a capacidade de cada atributo, de cada feature, em separar um restaurante que o Everton gosta de um restaurante que o Everton não gosta. Esse grau discriminativo não quer dizer que a feature é boa ou é ruim. Não é isso. O que ele está dizendo é o quão separável são esses dois restaurantes. Tudo bem? Certo? A gente consegue observar que ali o restaurante 12, 13, 2, desculpa, feature 12, feature 13, feature 2, são features que discriminam bem os restaurantes, né? Ao passo que a feature 4, a feature 8 são pouco discriminativas. Isso significa o quê? Se eu fizer um plot dessas features, se eu plotar duas features aqui, a feature 8 e a feature 11, eu vou ver os restaurantes com aquele efeito spray, né? Tudo bem? Porque eu tenho pouco grau discriminativo nessas duas features aqui. Eu tenho dificuldade de separar os restaurantes a partir delas. Tudo bem? Mas a minha capacidade aumenta, essa capacidade discriminativa aumenta lá naquelas features. Certo? E por que isso daqui é importante? Porque se isso daqui for um problema no meu modelo, se eu identificar que o meu espaço vetorial de dados está muito pequeno, ou que eu não estou conseguindo fazer uma separação adequada, eu sei aonde eu tenho que buscar features. Eu tenho que buscar mais features
parecidas com aquelas. Tudo bem? Então, esse estudo também é importante. Tá? Nós fizemos um entendimento disso, e isso foi parte do que a gente usou para entender um pouco mais sobre as features que a gente utiliza no nosso modelo. E isso é importante para a gente validar os experimentos e saber como evoluir esse modelo, esse experimento depois. Tá? Porque toda a evolução disso, pelo menos as primeiras evoluções, estará em agregar mais features. Tudo bem? Ou agregar features de forma diferente. Comentando um pouquinho aqui dos resultados, apertem os cintos. A gente fez um primeiro experimento com o push. Eu não vou tentar não entrar em tantos detalhes, depois, se tiver questões mais específicas, por favor, façam. A gente faz teste AB nos nossos experimentos, então nós temos um grupo de controle que recebe a recomendação de um restaurante através de um algoritmo heurístico, tudo bem? E um grupo de teste que vai receber uma recomendação de um restaurante calculado pelo nosso algoritmo. Tá? O grupo de controle, nesse teste, ele recebeu o restaurante mais popular. Então, é o restaurante lá na casa, o Everton recebeu a recomendação do restaurante lá na casa dele, que faz mais pedidos dentro daquele contexto que ele está. Tudo bem? E o usuário que está no teste recebeu a recomendação propriamente calculada para ele através do algoritmo Content Based. A gente observou que a conversão do grupo de teste foi aproximadamente 4 vezes maior do que a conversão do grupo de controle. Tudo bem? Então, isso foi bem interessante. A gente fez esse experimento 2 vezes. Nós fizemos esse experimento no final do carnaval, né, na quarta-feira, quando o pessoal estava voltando para casa e ninguém tinha comida pronta. E fizemos isso também no domingo de Páscoa. Tá? Então, os resultados eles se mantiveram bem coerentes para os 2 experimentos. Tá? Então, isso foi bem legal. E o experimento do aplicativo? Né? A gente testou lá também, certo? E nós fizemos um teste AB. Então, o nosso aplicativo nós testamos para uma pequena parcela dos usuários, então foram 10% dos usuários de iOS que olharam para esse teste. O grupo de controle não tinha uma lista de recomendação. O grupo de teste tinha uma lista de recomendação, que recebeu aqui as recomendações calculadas por esse algoritmo. E os resultados foram inconclusivos, por diversos aspectos, né? Um dos pontos é que, quando o novo app entrou, ele mudou a forma como os usuários se autenticavam. Então, a maneira de identificar um usuário passou a ser diferente. E nem todos os usuários tinham se autenticado ainda no novo aplicativo, certo? E isso fez com que muitos dos nossos usuários conhecidos, aqueles usuários que eu conseguiria calcular uma boa recomendação para ele fosse identificado como um usuário novo, certo? E recebeu a recomendação do Cold Start. Então, isso foi um dos motivos. E isso só aconteceu, olha lá, porque nós fizemos um desenho não muito apropriado do nosso experimento, certo? Então, compartilhando aí uma experiência que não foi tão boa, né? Nós não desenhamos o nosso experimento com todos os cuidados que a gente devia ter ao desenhar o experimento, certo? Pensando nesses grupos, pensando nesses usuários, pensando em um conjunto de métricas, enfim, a gente não fez esse desenho com tantos cuidados assim. E isso dificultou demais. Principalmente a comparação dos resultados entre teste e controle, tudo bem? O controle não tinha lista, né? Então fica difícil de comparar as duas coisas. Existem ali algumas comparações possíveis, mas elas não são tão diretas, né? E dificultou também a recuperação de informações do log. Vocês lembram que eu comentei lá no começo que a gente está desenvolvendo uma plataforma para hospedar os nossos modelos? Nós temos uma plataforma, porém, e ela loga muita coisa, certo? Só que a gente tinha que mandar algumas informações no log e a gente identificou que isso não estava sendo enviado como deveria. Logo,
nós tivemos um trabalho muito, muito maior do que a gente precisava ter para recuperar essas informações e medir, certo? Então, nossa ferramenta de teste, ela acabou fazendo lá as medições dela, mas a gente teve que intervir também por outros meios para recuperar essas informações e medir de outras formas. Então, isso deu um trabalho muito grande também, né? E aí foram os resultados, né? E o que a gente leva de tudo isso? Né? O que a gente tira de todo esse experimento? Não foi isso. Né? Foram aprendizados, certo? Então a gente aprendeu muita coisa com isso, tudo bem? A gente tirou muita coisa boa disso. E o que a gente tirou disso? Primeiro, o ajuste das métricas. Então, nós temos trabalhado de uma forma bem diferente em relação a como nós vamos estabelecer as métricas para medir a performance e o desempenho dos modelos que a gente tem feito, certo? E nós temos exercitado isso dentro do nosso time para ter todas essas definições antes, tá? Tentar elencar e levantar todos esses riscos. Isso parece uma coisa fácil, mas não é, né? Quando a gente pensa na dinamicidade do negócio e o quão rápido as coisas evoluem dentro, vou falar do iFood em específico, o quão rápido as coisas evoluem lá dentro, a informação de hoje está desatualizada amanhã, e em muitos dos contextos. Então, a gente teve que se cercar ali e ligar antenas em diversos mecanismos para começar a fazer isso, certo? Claro, né, a gente fez os ajustes que a gente precisava no aplicativo para mandar as informações necessárias para o log e conseguir simplesmente fazer o join entre os dados sem ter que matar ninguém, né? Nós fizemos um redesenho do experimento, então, em termos de controle e teste, tá? E ajustes. Então, o modelo ele tinha deficiências também, né? A gente identificou que o teste que nós fizemos não tinha a atualização adequada, com a janela adequada, que o modelo precisava ter, de repente, para buscar um resultado melhor, né? Que a gente nem conseguiu medir, né? Então, esses ajustes, tudo isso são aprendizados que a gente tem trazido de todo esse período. Então, como eu disse, a gente está fazendo esse processo dentro do iFood e nós temos trazido muito aprendizado disso. E esse experimento, o resultado de tudo isso daqui, eu vou ter que contar para vocês o ano que vem, né? Vocês vão ter que voltar aqui o ano que vem para saber como é que essa história termina. A questão toda é, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Beleza, você já tem uma infraestrutura que te permite iterar, iterar e iterar. Experimentar quantas vezes você quiser, com quantas variações você quiser, né? Pensando em próximos passos, o que a gente faz nesse tipo de cenário, o que a gente faz nesse tipo de situação para tentar buscar um resultado de métrica, né, do que a gente espera. Então, tudo que a gente faz é baseado nas nossas metas, certo? Então, nós buscamos métricas e nós buscamos ajustes no modelo para otimizar as métricas que maximizam as nossas metas. E todas as próximas iterações, elas vão rodear isso, certo? Então, isso significa revisão de features, revisão de métricas, revisão de modelo, certo? E novas avaliações de todo esse processo. Então, nós devemos iterar isso por mais algumas vezes antes de pensar em colocar qualquer algoritmo mais sofisticado, como Deep Learning ou qualquer coisa mais sofisticada do que a gente tem. Acho que tem muito para a gente aprender e tem muito para a gente entender ainda sobre cada feature que a gente usa do nosso negócio. Para esse modelo, a gente tem pouco material disso na literatura que a gente consiga explorar, né, e aprender com essas experiências. Existem materiais, mas não são tantos. E o nosso modelo de negócio é um modelo muito único, né? E como no Brasil nós somos os maiores exploradores disso, então a gente está caminhando aí em um cenário que é desconhecido
em relação a feature, em relação a dado. Então, muito nós temos aprendido dentro desse cenário. Tá certo? Legal? Pessoal, o que eu tinha que trazer para vocês hoje é isso. Eu estou aberto aqui a perguntas. Fiquem à vontade, a gente tem aqui aproximadamente 10 minutos. Se alguém quiser conversar comigo depois, eu estou lá no stand da Movile, tá certo? Podem fazer aí a pergunta que vocês quiserem. Eventualmente eu respondo, talvez eu tenha que matar você depois, mas não tem problema, né? Então, pode perguntar. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Everton. Perguntas? Boa tarde, Jefferson. Parabéns pela palestra. Realmente você comentou que o negócio de vocês é muito sensível à informação de contexto, né? Então, se está chovendo ou não, se eu estou com a família ou não, se tem jogo de futebol ou não. E eu te perguntar se você tem feito testes incorporando essas informações de contextos no seu modelo, né, que o pessoal chama de context aware. Sim, essa questão contextual a gente identificou desde o início, assim. Então, todos os testes que a gente procura fazer, a gente olha para contextos diferentes. A gente não faz uma divisão contextual, nós ainda não chegamos ao estado de considerar informação do clima e tudo mais para o contexto. A gente faz uma divisão um pouco mais simples hoje. Tá? Considerando períodos da semana e o tipo de refeição que ele está fazendo. Tudo bem? Então, por enquanto, a nossa divisão é muito mais simples. Quando a gente olha para aqueles gráficos de desempenho, para aquelas medidas, a gente percebe que eles são muito diferentes se olhados de uma forma geral e quando olhados para contexto, por contexto. Então, desde o início, essa é uma preocupação que a gente teve. E aí, tudo que a gente tem feito para trabalhar em cima de personalização no aplicativo é direcionado a isso. Nós temos, sim, dados sobre informação climática e outras coisas, até dados censitários, enfim, a gente tem um monte de coisa, mas a gente ainda não conseguiu explorar todos esses dados. São dados que estão no nosso radar, a gente vai incorporar isso no modelo e faz parte de todo esse processo evolutivo. Mas, sim, a gente fez vários testes com testes offline, né? Testes em prancheta, olhando para a performance desses gráficos dentro e fora de contextos, e tudo é muito diferente. E a gente percebeu que faz sim muito sentido a gente olhar para a informação contextual. E aqui é onde a gente vai conseguir cada vez uma performance cada vez melhor. Acho que quanto mais contextual, né? Com certeza quando a gente usar a informação do clima, enfim, tudo isso deve trazer resultados melhores em relação ao que a gente pode conseguir hoje. Respondi? Mais perguntas, pessoal? Aqui na frente, aqui. Que tipo de algoritmo que vocês usam para calcular a similaridade entre as pessoas? A similaridade é uma distância de cosseno, basicamente. Então, eu não calculo a similaridade entre duas pessoas com o content-based. Eu calculo a similaridade entre a pessoa e o restaurante. Então, eu tenho lá um conjunto de features do restaurante, certo? O tempo de entrega, o ticket médio daquele restaurante e mais outras features. E aí eu tenho aqui um histórico de compras do Everton, certo? Os restaurantes que o Everton comprou, o ticket médio que o Everton tolera, tudo bem? O tempo de entrega que o Everton tolera, enfim. Eu tenho aqui, e aí o que eu faço eu aplico uma distância de cossenos entre o vetor de preferência do Everton e o vetor de características do restaurante. E aí a gente faz uma ordenação desses restaurantes com base nessa medida de similaridade. No caso do push, a gente fez até um experimento bem mais simples, no sentido de, para o push eu mando só um restaurante, né? Então a gente calcula a similaridade e pega o mais bem recomendado, né? Outros experimentos podem ser feitos e de repente a gente pode ter até uma performance melhor do que o que a gente teve. Mas tudo isso a gente ainda está num processo de execução e vai continuar para sempre, né? Pessoal, mais perguntas? Pode perguntar, moçada, eu não vou morder ninguém, não. Ok, Everton. Muito obrigado. Obrigado, Juliano.